Vocês estão bem, pessoal? Glória a Deus, né? Tudo dai? Em tudo dai? As lutas vêm, mas as vitórias serão maiores que as lutas que têm aparecido aí na nossa vida. E não são poucas. A Bíblia diz: do mundo tereis aflições. Vamos lá em João 11? Vamos lá? Abre lá, querido, João 11, por favor. Versículo 39. Jesus diz: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Versículo 41, e é aqui que nós vamos nos apegar hoje, amém, gente? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Dá uma paradinha aqui. Nós só vou me prender hoje no versículo 41. Amém, gente? E aqui daria mensagem por umas 4, 5 semanas, sem medo de errar, trazendo vários exemplos em nome de Jesus. Mas vamos conversar um pouquinho, com muita calma. Jesus manda tirar a pedra. Marta questiona: Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. Jesus falou: Marta, já não te dito, se creres, verás a glória de Deus? Já te disse lá atrás, vocês vão ver a glória de Deus. Calma, tire a pedra. E tomaram a decisão de tirar aquela pedra, de afastar aquela pedra da boca do túmulo. E a primeira coisa que Jesus fez, ao tirarem a pedra da boca daquela caverna, foi o que, pessoal? Foi o que? Levantar os olhos para os céus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos? Isso é importante. A primeira coisa que Jesus fez não foi clamando, não, ele levantou os olhos para o céu. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem jeito, meu irmão. Os nossos olhos precisam ser postos no Senhor, senão desanima. Se eu olhar para o ser humano, pastor Guilherme, eu vou desanimar. Se nós olharmos uns para os outros, nós vamos desanimar. Entende, Paulinho? Não tem jeito. Nós temos que olhar para onde? Para os céus, olhar para o Senhor, olhar para cima, olhar para o alto, olhar para as promessas. E eu pergunto a você logo nesse dia de culto: onde você tem colocado os seus olhos? A primeira coisa que Jesus faz quando aquela pedra é tirada é levantar os olhos para o céu. Levante os seus olhos para os céus, foque nas promessas, foque no Senhor, foque os seus olhos para o alto. Salmo 141, por gentileza. Vamos ver na nossa versão, depois nós vamos ver na versão NVI. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Vamos ver a versão NVI? Vamos ver o que está escrito? Mas os meus olhos estão fixos em ti. Os olhos do salmista não estavam no problema, na doença, na adversidade financeira, nas falácias de políticos, não. Os olhos do salmista estavam postos em quem? Em quem, pessoal? No Senhor, em ti, Senhor. Mas os meus olhos estão postos, estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Dá uma paradinha, deixa na tela. Meu irmão, não tem jeito. Você acha que a última palavra é do médico? Quem é soberano aqui é Deus, não é o médico não, meu irmão. Amém, filho? O soberano aqui não é quem falou que não quer fazer negócio com você ou não. O soberano é Deus. Se Deus falar faz, vai fazer. Amém? Ele é Deus. O soberano aqui não é a morte, é a vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O soberano aqui é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não tem nada perdido na sua vida quando você coloca os seus olhos fixos nele. Amém?
A pedra é tirada, o Senhor Jesus olha para os céus, fixa para o alto, levanta os olhos para o céu. É o que nós temos que fazer. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, na promessa. Mas os meus olhos são fixos em Ti, ó soberano Senhor. Você tem que entender que quem é soberano na sua vida é Deus. Amém, gente? Em Ti me refugio, não me entregues à morte. Olha que bonito, né? Essa versão NVI. Deus não vai deixar você ser entregue à morte, não, em nome de Jesus. Você tem muita vida pela frente ainda. Você tem muita vitória para conquistar ainda. Você tem muita bênção. Você tem muita obra para fazer ainda. Você tem muita gente para ganhar para Jesus ainda. Você não pode, porque não é possível que o nosso passar aqui na terra seja tão egoísta, seja tão mesquinho de pensarmos só em nós mesmos. Em conquistar, é bom ter um bom carro, é bom ter uma boa casa, é bom ter dinheiro, deve ser muito bom, né? Você não pagar um aluguel, deve ser maravilhoso, mas melhor ainda é o céu. Então tem muita gente para você ganhar para o céu em nome de Jesus. Salmo 25, vai lá, querido. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Sabe por quê? Pois Ele tirará os meus pés da rede. Opa! Deixa esse versículo na tela, meu querido amigo. Onde você tem colocado os seus olhos? O salmista falou: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Eu não perco meu tempo focando no problema, focando na adversidade, focando numa doença, focando num problema financeiro, um problema comportamental. Não, os meus olhos estão postos em Deus, estão postos no Senhor, porque Ele é o único que tem poder para tirar os meus pés da onde? Do embaraço, da rede, do problema, do laço. E Ele vai tirar você desse laço de enfermidade. Foque nele. Tenha como foco o Senhor Jesus. Olhe para o céu. Tirai a pedra. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, e levantando os olhos para o céu. É o que eu tenho que fazer. Os meus olhos têm que estar continuamente posto no Senhor, nos céus. Colossenses 3, vamos mexer um pouquinho. Já vou entrar com a palavra, só estou dando uma introdução. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Basta para nós. Olhe para o céu, foque o céu, foque o Senhor, foque as promessas. Crente que só se preocupa com as coisas terrenas, dinheiro, negócio, me perdoe, não vão servir para o propósito divino da colheita de almas. Me perdoe. Se eu só olho para os negócios dessa terra, eu não estou apto para a grande colheita de almas, para ser usado por Deus, entende, pastor Romero? Não estou pronto. Eu preciso estar pronto. Senão eu não vou servir para o propósito, da colheita de almas. Não vai adiantar nada. Em João 4,35 diz: erguei os olhos, levantei os olhos e vede os campos, pois já branquejam. Está pronto para colher. O povo está aí fora, precisando daqueles que vão colher pessoas para o reino dos céus. Mas se nós só pensando nas coisas terrenas, nas coisas que são de baixo, não vai adiantar nada. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Olhe para mim, querido, nós vamos entrar agora. Eu vou tentar dar, não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar dar 3 exemplos aqui sobre olhar para os céus e não para a terra, para as coisas da terra. Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 13. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela,
e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes. Pois vinde para seres curado, e não no dia... 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Dá uma paradinha. Então a Bíblia relata aqui nesse trecho que havia uma mulher que há 18 anos andava o quê? Curvada, impossibilitada de levantar os olhos para onde? Para o céu. Ela não conseguia. Ela vivia numa prisão. É essa prisão que o diabo quer. E quando é que eu ando curvado? Quando você está no pecado. O pecado encurva você. Você não consegue mais contato com o céu. Porque você, ao invés de se sujeitar a Deus, você está se sujeitando ao pecado. Você está terreno, você só está vendo as coisas terrenas. E o pecado é a pior delas. E tem muita gente que está focado no pecado. Me perdoe. E é tudo isso que o diabo quer. E Jesus fala que essa mulher estava numa prisão. O diabo não quer que você tenha os olhos do Senhor, meu irmão. Porque com os olhos do Senhor é ali que você vai ter vitória. Faziam 18 anos que essa mulher andava, quase 2 décadas, que essa mulher sofria. Quem sabe é o seu caso. Já faz 1 ano, já faz 1 década que você está preso. Preso numa prática, preso num pecado, preso num desejo, preso nas concupiscências da carne, preso na desonestidade, preso na mentira. Quem sabe você fez alguma coisa, agora você tem que mentir para encobrir, ou tem que omitir para encobrir um pecado. Meu irmão, tudo que o diabo quer é que você esteja o quê? Curvado. Você não vai ter contato com quem? Ela não conseguia olhar para os céus. Impedir, eu vou repetir, impedir que olhemos para o alto é o grande propósito, é o grande plano, é o grande objetivo de quem? Do diabo. Ela estava presa. E não era a enfermidade que aprendia. Ela não conseguia olhar. O pior não era a enfermidade. Ela não conseguia olhar para quem? Para o céu. É assim que o diabo nos quer. Quer nos prender. Você pensa que ele está preocupado com o seu dinheiro, com a tua... Ele está preocupado em que você não olhe para o céu, porque de lá vem a nossa redenção, meu filho. A nossa redenção vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não quer que você foque no céu. Ele quer que você foque aqui nos problemas, nas dificuldades, no pecado, para você se encurvar. Acorda. Se liberta dessa prisão, peça perdão a Deus, diga: Pai, eu vou pedir perdão e não vou pecar mais, não vou mais cair nesse laço do inimigo que tem me encurvado, que tem me impedido de levantar os meus olhos para os céus, porque se eu levantar os meus olhos para os céus, o meu Pai tirará os meus pés da rede, do laço, do embaraço. Se eu olhar para os meus olhos para os céus, eu não vou ser entregue para a morte. Não foi isso que nós lemos no Salmo 141 e 125? Então peça perdão a Deus. Tem que confessar alguma coisa? Confessa, acho bonito isso. E se a pessoa não te perdoar, problema dela, aí é ela com Deus. Faz a sua parte, homem. Vai lá e confessa para a tua esposa o adultério, confessa o adultério para o teu esposo, mulher. Confessa a mentira, confessa a desonestidade, confessa o pecado. Tem que ter, quem tem coragem de pecar, tem que ter coragem de confessar. Para você sair, porque senão você vai viver encurvado. Me perdoe. E tem coisas que você tem que falar para outra pessoa, sim, Senhor. Tem coisas que é só entre você e Deus, mas tem coisas que você vai ter que falar para outra pessoa. Você roubou, traiu e quer esconder, você vai ficar curvado, hein? A sua redenção, você vai perder aquela redenção quando ele voltar. Você vai estar distraído com o pecado, com as coisas terrenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, por favor. Aquela mulher não podia olhar para o alto.
E é isso que o diabo quer, que tiremos os nossos olhos de Deus. Isso é coisa séria. O que eu falei mesmo, pessoal? Atos 7, foi isso? Nós vamos estudar aqui, rapidamente, uma história muito conhecida de Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir da igreja. O Estevão, por causa da defesa do evangelho, se tornou o primeiro mártir da igreja. E ele defendendo o evangelho, brigando pelo evangelho, os religiosos se enfureceram. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheios do Espírito Santo. Lê para mim o que vem depois. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quero que você preste atenção nesse versículo agora. Amém? Amém? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe, o nosso conceito de vitória é muito carnal, é muito terreno. O Estevão, sob ameaça, Estevão sendo apedrejados. Note o que está escrito no texto. O cara sendo apedrejado, o cara ajoelha, ele não se protege um minuto sequer. Ele parecia anestesiado com aquelas pedradas, sabe por quê? Com aquela afronta, sabe por quê? Com aquela agressão, sabe por quê? Porque os olhos dele estavam postos em Deus. Nada abalava ele. As pedradas ele não sentiu. Eu tenho consciência que verdadeiramente ele não sentiu nada. Como é que pode? O cara ajoelha, abre os braços e fala: Senhor, não impute esse pecado. Ele orava por aquele povo que estava apedrejando ele. Sabe por quê? Porque os olhos estavam postos em Deus, não estava nem aí para as pedradas. Os olhos dele estavam postos no Senhor. Você está preocupado com o quê? Com as pedradas da vida? Com as pedradas que muitas vezes impõem a você? Fale mal, fale bem, tudo para a glória de Deus. Você está preocupado com o quê? Com as investidas do diabo que está batendo em você? Fite os olhos para os céus. Coloque os seus olhos no Senhor. Meu irmão, no texto que nós lemos aqui, quando a pessoa tem os seus olhos no Senhor, as pedradas, os ataques do inimigo não nos machucam. Deus é como se fosse um anestésico. Ele vem anestesiar. Enquanto apedrejavam ele orava e pedia que o Senhor perdoasse o pecado dos assassinos. Olha que coisa mais linda. Ele não cobre o rosto uma vez sequer. Ele estava com a mão estendida, cara. Falando, e as pedradas iam, pá, 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 pá. Seria normal ele cobrir o rosto, não seria normal ele cobrir o rosto, sim ou não? Mas ele olha para o alto, ele olha para os céus. Quem olha para o céu está fortalecido, quantas pedradas que vão se levantar todos os dias. Todo dia, Luca, vai ter pedrada. Quanto mais você crescer na obra de Deus, amanhã você assume uma igreja boa. Amanhã você está aqui no meu lugar. Mais pedrada você vai receber.
Mas quando você foca os céus, as pedradas são como se fossem pétalas de flor. Você não sente nada, você não se preocupa com nada, porque os seus olhos estão onde? Em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então por que você está se preocupando? Note a cena, jogaram ele para fora da cidade, arrancaram as vestes, vamos apedrejar ele, joga a pedra, ele abre os braços e começa o quê? A orar. As pedradas iam e não chorava, ele não gritava, ele não se protegia. Mas por quê? Porque os olhos estavam postos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. O que se levantar contra você, você pode ter certeza, Deus vai verdadeiramente fortalecer você, para você ter a maior vitória da sua vida. No caso dele, que foi a vida eterna. Eu não sei qual é a maior vitória, claro, para mim, para você, sempre será a vida eterna, mas ele estava no findar, ali era o fim da vida dele, então a maior vitória para ele era a vida eterna, não era o livramento, ele não estava preocupado em livramento, ele estava preocupado no céu, os olhos dele estavam postos aonde? No céu. Eu sei que as pedradas estão vindo forte na sua vida, enfermidade, desemprego, falácias. Coloque os seus olhos nos céus, fite os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos naquele que verdadeiramente, meu irmão, venceu a morte por você. Mas as pedradas estão vindo, pastor, não estou aguentando. Aguenta, ele te fortalece. O Estevão aguentou, orando, pedindo para que Deus perdoasse os pecados daquele povo que estava assassinando ele. Olha que cara fantástico, primeiro mártir da igreja. Os olhos dele não estavam na terra, ele não estava, Senhor, me dá um livramento, Senhor, ele não estava assim não, ele estava com os olhos nos céus, meu irmão. Ele entendeu que a carreira dele foi verdadeiramente terminada, findou a carreira dele, ele estava louvando a Deus, glorificando a Deus, entende? 2 Crônicas 20, eu paro por aqui depois, estou entrando no terceiro exemplo. 2º livro das Crônicas, eu já fui dominado uma vez na minha vida pelo pecado. Hoje ninguém me domina a não ser o Espírito Santo. Não vai ter político, não vai ter regras, não vai ter nada que vai me dominar. Pode escrever. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Deus está em busca de novos mártires, mas estão tudo medroso. Ninguém quer morrer pela causa, pelo Evangelho. Ué, mas nós não somos de Jesus? Não é a maior recompensa morrer pela causa? Ou nós somos um povo frouxo? Poxa, nós temos que ter um lado. Que lado que você está? Nós estamos medrosos, tremendo? Nós temos que estar do lado de Cristo. Paulo Estevão, sendo ameaçado e defendendo o Evangelho, sendo apedrejado e orando a Deus, não se proteger das pedras. Sabe por quê? Porque ele não estava sentindo nada. Eu tenho certeza que ele estava anestesiado. Eu tenho certeza que o cara não chora, não se protege, cara. O cara com a mão levantada, só a hora que deu a última pedrada que ele caiu, que morreu, que já foi para o céu. Nós temos que acordar para a vida. Quem está entendendo, diga amém, gente. Nós somos cristãos de meia boca, meia tigela. Que na hora do vamos ver, eu quero ver quem é que vai aguentar as pedradas que vão vir. Inevitavelmente, seu Emerson, vão vir. Luiz, vai vir. Pedrada forte, filho. Mas se os nossos olhos estão postos em Deus, a pedra vai bater e nós vamos superar isso, Lucas. Não vamos ceder, não ceda, porque, meu irmão, vai chegar um dia que nós vamos ser colocados à prova. Entende, filho? Entende, Paulo? Você vai ser colocado à prova. Mas como assim, pastor? O anticristo está batendo na porta aí, para chegar. Logo, logo o bichão vai começar a falar, vim trazer paz, vim trazer isso. Mas antes nós vamos sofrer um pouquinho. Você vai ceder a ele? Você vai deixar de defender o Evangelho para seguir o anticristo? Diga aqui não. Mas tem que estar atento às coisas, meu irmão. Se cede hoje com pequenas coisas, bobinhas coisas, vai ceder lá na frente muito mais fácil ainda. 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu o quê? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha para mim, pessoal. 3 nações se levantam contra Judá. Meu irmão, o diabo se levanta todo dia. Semana passou a semana de luta, nem vim pregar.
nem vim pregar. Estava sentindo mal, corpo ruim, se sentindo um pouco gripado. Falei, não, eu não estou com esse bicho não. E se tiver também, meu pai, eu já tenho anticorpo e o Senhor vai me libertar disso em nome de Jesus. Acabou. E se for outra coisa, você vai me libertar também. Faça a minha parte, se o médico manda tomar o remédio, se não manda tomar, não tomo. Faça a minha parte. Amém? Acabou. Hoje estou aqui pregando, não estou sentindo, graças a Deus, nada. E se morrer? Porque chegou o dia, meu irmão. Só morre de verso peru, meu irmão. E olhe lá. Amém? Está com medo da morte? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, meu irmão. Não tem que ter medo de nada, não. Você fazer como Estevão, abrir os braços e louvar a Deus. A morte está chegando, glória a Deus. Vou para o céu, vou para a minha verdadeira casa. Bom, 3 nações se levantaram contra Josafá, contra os filhos de Deus. Versículo 2: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Do versículo 6 até o versículo de número 12, é a oração que verdadeiramente Josafá faz a Deus. Mas eu quero chamar a atenção o versículo 12 para você. Vamos ler comigo? Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 3 nações se levantaram, 3 nações vieram para atropelar Judá e Jerusalém, como o diabo faz conosco. Numa hora para outra você é pego com um diagnóstico câncer, você é pego com um diagnóstico diabetes, você é pego com um diagnóstico Covid, você é pego com um diagnóstico depressão, você é pego com um diagnóstico síndrome do pânico, né? Você é pego com um diagnóstico médico. Parece que ele é devastador, e ele vem para devastar, ele vem para roubar, o diabo vem para roubar, matar e destruir. 3 nações se levantaram de uma forma feroz, ele foi buscar Deus, e no final ele diz, ó Senhor, nós não temos força para vencer isso aí aos olhos humanos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Coisa séria, pessoal. Coloque os seus olhos em quem? No Senhor. Coloque os seus olhos em Deus. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha para mim, dá uma paradinha. Quando o Senhor, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, pastor, o Espírito Santo vem. O problema é que os nossos olhos são muito carnais. Só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê a adversidade, só vê isso. É porque não vai dar, porque eu não tenho dinheiro, porque não vai dar, porque eu estou pobre, não vai dar, porque eu estou doente, não vai dar, porque eu estou com problema no casamento, não vai dar, porque eu estou no pecado, não vai dar. Puxa vida, tira os seus olhos do problema, eleve os seus olhos para os céus. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Tirar a pedra. O que Jesus fez? E levantando os olhos para o... Está dando exemplo para nós. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quando eles declararam que levantaram os olhos para os céus, quem é que veio? O Espírito do Senhor veio. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor para vocês, povo pernambucano, não temais, está falando para vocês, viu? Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, povo pernambucano, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus.
Essa luta que você está passando não é tua, não, é de Deus, rapaz. Mas tem que olhar para os céus. Está olhando, o olhar está muito terreno, está muito carnal. Não vai dar. Estou até babando, né? Não vai dar. Não vai dar certo, não. Olha para os céus. Por quê? Porque essa peleja, essa luta da enfermidade, essa luta da finança, essa luta no caráter que você está tendo, ela deixou de ser sua, é de Deus. Quem vai lutar essa luta por você é Deus. Diga glória a Deus. Puxa vida, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, dá uma paradinha. Você tem que colocar os seus olhos no Senhor, crer que a peleja não é mais sua, mas você tem que se colocar de pé, né? Você vai se prostrar? Você tem que se levantar. Peraí, deixa eu me animar. Peraí, Senhor, não aceito essa tentação não. Que papo é esse? Sou imagem e semelhança de Cristo. Sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não aceito isso na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé, se coloque de pé. Pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olhe para mim. Quantos aqui creem de coração que Deus está na frente da sua batalha? Faz assim, ó. Quantos aqui creem de coração, que essa peleja que você está passando não é sua, mas é de Deus? Mas por que você não louva a Deus então? Por que só reclama? Por que só lamenta? Porque quando Josafá creu que aquela peleja não era mais dele, senão de Deus, o que ele fez? Ele pegou todo o louvor e colocou na frente dos armados, porque o costume não era esse. O costume era os armados virem atrás, o louvor vir atrás dos armados. Por quê? Se caso os armados vencessem a batalha, eles festejavam com louvores. Se caso perdesse, eles verdadeiramente tocariam a marcha fúnebre ali da derrota. Mas o Josafá fez diferente. Pegou o louvor e pôs aonde? Põe na frente dos armados. Quem crê que verdadeiramente, meu irmão, a peleja já não é mais sua, essa luta que eu estou passando, está na mão do Senhor, Pai. A cura da minha filha, a cura da sua filha, a cura do seu corpo, a libertação, não está comigo, está na mão do Senhor. Quem crê nisso, começa a louvar a Deus, meu irmão. Foi o que ele fez. O problema é que nós não fazemos isso. O problema é que eu creio, essa luta, ela não é mais minha, é do Senhor, oh glória. Mas está reclamando da vida, está chorando, está lamentando. Não está crendo. Pô, estou careca mesmo, hein, pessoal? Está amarrado, hein? Essa luta não é minha, Senhor, é do Senhor. Eu vi esse buraco aqui, levei um susto aqui, pessoal. Oh, põe cabelo aí, Jesus. Olha, essa luta não é minha, essa peleja é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, gente. Se ligares na terra, será ligado no céu. Deus não pode fazer crescer cabelo aqui? Ô Jesus, realiza o desejo do meu coração, que a cratera está grande aqui. Voltando aqui para a palavra. Essa peleja não é sua, é de Deus. Eu creio. Então comece a louvar a Deus. Foi o que eles fizeram. Colocaram quem na frente? O louvor. Louve a Deus. Coloque na frente dos seus lábios o louvor. Para de reclamar, para de... não está dando certo. Não, graças te dou, meu Pai. Se fechar a porta, porque o Senhor tem algo maior. Se abriu a porta, é para a glória do Senhor. Acabou. Tudo é para a glória do Senhor. Pode reclamar, de murmurar, de lamentar. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, glória a Deus também, em nome de Jesus. Acabou. Por que eu vou ficar nervoso? Vou ficar isso, vou ficar... Não, eu vou pôr o louvor na... E foi o que eles colocaram. Colocaram o louvor na frente. Vamos ver o que aconteceu, pessoal? 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Ai, meu irmão, se o pessoal entendesse, Vitor, Dirani, Charlon, a importância do louvor. Não de cantar somente, mas de louvar a Deus no seu dia a dia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, o
que aconteceu? Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha para mim. Judá, Jerusalém, não precisou levantar uma espada. Quando eles começaram a louvar, a primeira coisa é colocar os olhos nos céus. Não tem como, meu irmão. Os nossos olhos estão postos em Ti. Quando colocaram os olhos nos céus, o que aconteceu? Deus pôs emboscada. Pegou os filhos de Amon, os filhos de Moabe, que eram todos unidos. Todos estavam unidos para destruir Judá e Jerusalém. Fizeram com que os dois destruíssem os moradores da montanha de Seir. Depois que matou todos os moradores da montanha de Seir, um ou outro se destruiu. Quando eles começaram a louvar a Deus. Levante seus olhos para os céus. Comece a louvar a Deus. Comece a agradecer. Como a Dirani cantou agora aqui. A sua vida tem que ser uma música, né? A sua vida tem que ser uma vida de louvor. Com muito louvor, né? Tem que ser. Muda a sua vida hoje. Deus quer desbaratar hoje esse inimigo que tem oprimido você. Mas foque nos céus. Tire os olhos da terra. Tire os olhos da circunstância. Meu irmão, olhe para aquele que criou os céus e a terra. Pastor não vai mudar a sua vida. Não tive força nem de pôr gravata hoje. Você acha que um cara desse vai mudar a sua vida? Ah, da preguiça, gravata. Pequei na preguiça, pai. Não vou pôr gravata, não. Você acha que um cara desse tem poder para mudar a sua vida? Estou aqui com sono danado. Você acha que um cara sonolento como eu estou aqui hoje, que eu dormi muito pouco hoje? Você acha que tem poder para mudar? Quem muda a sua vida é Deus. Mas seus olhos estão em outros lugares. Tem que focar o céu, tem que focar verdadeiramente a palavra, a promessa. Quem está entendendo, diga amém. Hoje é dia, meu irmão, dos seus inimigos serem desbaratados em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje é o dia de você falar, meu Pai, o Senhor é soberano aqui, os meus olhos estão postos em Ti, fixos em Ti, porque o Senhor é soberano. Ó soberano Senhor, em Ti me refugio, não me entregues à morte. Pai, eu não vou ser entregue à morte. Quem vai cair é o inimigo. Entrou por uma porta, vai sair por 7 portas diferentes da enfermidade. Entrou por uma porta, essa miséria vai sair por 7 portas diferentes. Entrou por uma porta, este pecado vai sair por 7 portas diferentes, em nome de Jesus. Tirai a pedra. Mas Senhor, é de dia, está fedendo, está um cheiro ruim. Tirai a pedra. Quando tirar a pedra, Jesus levanta os olhos para os céus. Faça isso, sua vida vai mudar. Vamos aplaudir Jesus bem forte.